Você sempre imaginou isso acontecendo com você. Algum aluno jovem, sempre homem, no seu quarto apertado no porão, se contorcendo de raiva, medo, sobre não entrar na faculdade de medicina, direito, ou coisa semelhante. Sobre montanhas de dívidas engolindo seu futuro natimorto. E tudo por sua causa. Porque você o desafiou a olhar para fora de si mesmo. Ver como ele ainda é inexperiente. Até as dificuldades que vêm por não ser um adulto feito. Porque não... Você não cogitaria mudar a nota dele. Mas acima de tudo, porque você ousou desafiá-lo. O empoderamento se mistura com adrenalina, com testosterona. Você sente o coquetel incendiário exalando dele, enquanto a perna dele se contrai extremamente. Até ele levantar a ponta da camisa. Um gesto simples, sutil, até mesmo elegante. Ele vira a ponta inferior da camisa verde e lá está, obedientemente esperando em sua cintura, te observando com seu olhar obsidiano. Você ergue suas mãos lentamente. Por quê? Instinto, provavelmente? Você tem visto isso centenas de vezes nos filmes. Essa é a maneira que você sobrevive quando alguém aponta uma arma para você, certo? Você levanta lentamente seus braços vazios. O símbolo universal da inocência melancólica. Não interessa se esse jovem não é um policial. E mesmo se fosse, erguendo suas mãos, está longe de uma garantia de sobrevivência. Imóvel, suas mãos sobem, leves, enquanto palavras desabam pesadas e fracas. Imediatamente elas são tudo que permanece entre você e esse homem. A arma dele, seu olhar obsidiano. Talvez você tenha razão. Talvez exista algo em seu ponto de vista. Talvez possamos dar uma outra olhada em sua nota final. É quando você sente calor. Leva um tempo para você registrar por você mesma que você está em choque. Que você nunca escutou o tiro. Nunca viu os flashes de disparo a poucas polegadas de você. O calor continua se espalhando pelo seu rosto. Escoa pela sua boca. E quando aquele primeiro gosto de ferro atinge a sua língua, pura ferrugem invadindo a sua boca, toda a sua sensibilidade transborda. Ardente, lancinante, latejante. E conforme ele explode, e explode distante, como a vida lentamente escapa do seu alcance. Então você acorda. A primeira vez que você teve esse sonho é a hora que você pergunta ao aluno, um aluno homem, para considerar gentilmente a premissa de que podem existir algumas certas desvantagens em ser uma mulher. E você pede para ele incluir essa perspectiva na revisão da prova dele. Mas o que você tem de volta é absolutamente nenhuma revisão. Mas a prova original coberta com anotações em post-it. Cheia de frases extremamente violentas sobre sua propaganda traiçoeira,
as exigências curriculares desumanas da faculdade e a sua terrível vingança, 3 vezes grifada, contra os homens. Essa é a primeira vez que você prevê a possibilidade de que pode não ser mais outra pessoa nas notícias da próxima vez. Da próxima vez, pode ser você a próxima vítima. É quando você começa trancando a porta da sua sala, mesmo durante as horas de trabalho, especialmente durante as horas de trabalho. E coloca uma placa bonitinha, escrita à mão, advertindo aos alunos a não bata, por favor. Você faz isso sob pretexto de ter que se concentrar na sua pesquisa. Mas que distração pode haver numa sala solitária, no subsolo, no final do corredor? E toda vez que você abre a porta, você espera que os seus alunos não percebam que você deu uma pequena pausa para ver se você consegue detectar alguma coisa, um vislumbre de qualquer coisa através da porta entreaberta, antes de você abrir a porta amplamente, um sorriso no rosto, convidá-los a entrar, culpar a sua idade pela sua lentidão e também a porta fechada. Nessa porta fechada você diz com um sorrisinho: após poucos semestres, o jovem em questão, na sua cabeça você o chama de o catalisador. Ele se forma, com honra, é claro, e o seu pânico começa a diminuir. Os sonhos repetem-se, mas bem menos, mas voltam apesar disso. Então você permanece atenta. A cada nova turma, você identifica um candidato mais provável. Apenas um pequeno sinal mental. E talvez você até volte a deixar a sua porta aberta da sua sala. Mas dessa vez com espelho, estrategicamente posicionado. Algo de bom gosto, com uma moldura moderna. Algo que você controle. Você o posiciona bem no ponto onde possa ver qualquer um virando o corredor a partir da sua porta. E pode até ser que você tenha que mover a sua mesa para dar tempo suficiente para você correr até a porta e trancá-la bruscamente. Pode ser que você tenha que fazer isso. Pelo menos isso é o que você diz à sua terapeuta em uma quarta-feira à tarde, quando ela observa que você aparenta estar especialmente no seu limite. Você se pergunta se algum jovem problemático que de alguma forma, de repente, se torne violento e toda a sua potência, poder, sexo, batendo em algum lugar no seu subconsciente. Bem, então é claro que ela sente a sua ansiedade. Faz uma pergunta incisiva e tudo sai. Sobre o catalisador, o sonho recorrente, o espelho estrategicamente posicionado e as muitas pequenas precauções que você tem tomado. Você finge rir disso. Faz com que pareça ter senso de humor sobre a coisa toda. Porque essa é a primeira vez que você admite isso para alguém.
E naturalmente você está constrangida com o que ela pensará de você. Mas quando você tiver terminado de falar, você terá que admitir que você se sente mais leve, aliviada, mais próxima a ela. Até você sentir o tom de dúvida na voz dela. Embora ela faça o melhor para disfarçar, mas mesmo assim você ainda o sente. Na entonação no final de cada frase, na falsa afirmação dela. Você a investiga para ver se a sua intuição está correta. Faz uma pergunta incisiva. Você sabe o que eu quero dizer, não sabe? Mas quando a resposta dela é vaga e sem compromisso, você lembra a si mesma de nunca mais perguntar a si mesma. Essa é a primeira vez que você se sente julgada pela sua terapeuta. Enquanto você se afasta do consultório dela, cheia de vergonha, constrangimento, de ter dividido esses pensamentos, mas acima de tudo, de ter pensado nesses pensamentos, você tem essa repentina percepção e gargalha alto. Porque é claro que ela tem te julgado. É claro que ela não entenderia. Os riscos não são os mesmos para ela. Se alguma coisa acontecer a ela, ela tem um marido bem-sucedido. Uma grande e amorosa família para os filhos dela se apoiarem. Mas se a mesma coisa acontece com você, não haverá ninguém para cuidar da Mariana. Sim, Mariana. E não vê a hora de começar o segundo grau. Mariana. E foi a melhor escolha que você já fez. A escolha mais difícil que você já fez. Mesmo que a sua vida inteira não tenha sido nada mais do que um obstáculo após o outro, como a escolha de aceitar o seu amor pelos livros, mesmo que isso signifique nunca se enquadrar nos padrões normais das garotas da sua época. Ou como você escolheu ignorar os seus pais cada vez que eles te disseram para você não ter esperança de ter uma bolsa de estudos. Que aquela faculdade só seria possível com uma bolsa de estudos. Ou como você escolheu o seu curso no meio de muitas opções tediosas, porém um caminho de carreira sensível. Mas isso tudo foi como o mínimo necessário que você teve que fazer para sobreviver. Mas com a Mari não. Você realmente teve uma escolha. E você ainda a escolheu. Mesmo que isso signifique escolher desafios a cada passo do caminho. E não somente porque você teve que escolher o doador por você mesmo. Dirigir por você mesma para todos os compromissos. Não somente porque você não teve nenhuma ajuda em trocar fraldas. Aquelas eram as partes mais fáceis. Escolher ter um filho sozinha, num silencioso quarto de moradia estudantil, dentro de um campus universitário.
é escolher a sutil análise de cada um ao seu redor. Escolher suportar as crenças silenciosas deles, que é o seu lugar de anseio, o seu lugar de falta. Primeiramente, a falta de sono faz você confundir a pena deles com uma aprovação, até mesmo apoio. Mas quando a oferta de comida, creches, viram churrascos, jantares, brincadeiras, onde sempre algum homem solteiro estará presente, a simpatia no olhar, angelicais dos seus amigos, parece ter algo a mais por trás deles. Alguma dúvida implícita. Como: você esqueceu alguma coisa, querida? Então você se fecha ainda mais para dentro de si. Se perde no oásis do sorriso dela. Nos olhos que parecem mais sábios do que até mesmo ela pode compreender. Ela nunca saberá como você está grata, já que ela nunca pergunta. Por que ela não precisa mais da babá dela? Por que os outros pais não estão mais nas brincadeiras dela? Por que ela não tem uma mãe e um pai? Ou uma mãe e uma mãe? Ela nunca saberá como você é grata, já que ela parece Isso é como você se sente quando está com a Mari sozinha. Isso é como você se sente exclusivamente apavorada com o que pode acontecer se um aluno circula pelo corredor, arma na mão, e você está tão entretida ali no seu livro para vê-lo através do espelho e ser surpreendida pela porta sendo empurrada. Então quem tomaria conta dela? Essas são as primeiras palavras que saem da sua boca quando você escuta que tem um atirador na escola. Você se descobre sussurrando essas palavras como num transe. Pena não é a fórmula para excelência. Pena não é a fórmula para excelência. Pena não é a fórmula para excelência. Então você se descobre correndo em direção à porta, olhando no seu espelho, até que você está pronta, quando você é surpreendida pela sua chefe de departamento. Aquela que veio para te dizer, olhando para você interrogativamente: você sempre imaginou isso acontecendo com você? Então, quando você a escuta dizer, tem um atirador na escola, você acha que ela quer dizer na sua escola, não a escola. Ensino fundamental. A próxima coisa que você sabe, você está de pé num cordão de policiais, em fila, com outros pais preocupados, esperando por alguma palavra, sem qualquer informação, segurando seus telefones celulares. Começa a transmissão de todos os jornais. Vê o que eles podem dizer para você. O absurdo de assistir repórteres com seus celulares estão posicionados a poucos metros de você. Repórteres que não sabem nada mais do que você. Você está perdida na lógica de cabeça para baixo desse momento. Minutos passam, ou horas, parece pelo menos.
sem nenhuma atualização da polícia. Informações se colapsam. Celulares ficam sem bateria, até que você o escuta. O som está tão mais enfraquecido do que na sua imaginação. Sim, é inconfundível. Então, é a direção. Quando os policiais começam a sair do prédio, você sabe que isso significa apenas uma coisa. O atirador se tornou a sua própria vítima. Respostas são agora inevitáveis. O delegado separa os pais por sala de aula e série. E logo todos estão enfileirados como crianças, ansiosos esperando o seu professor no seu primeiro dia de aula. Você observa o delegado fazer o caminho dele de sala em sala, série em série, despachando alguma série em massa até lugar seguro, onde as suas crianças imaculadas o esperam. Com outros, ele prossegue a fila, nome por nome. Alguns pais desabam nos braços uns dos outros. Até que chega a sua série. Sua sala. 2C. Ele para brevemente e abaixa o seu olhar fixo. Mas logo encontra força para falar. Naquele ponto é desnecessário. Desencadeia um fluxo de informações. Como a professora fez o seu melhor para bloquear a sala, como o atirador forçou o seu caminho apesar dos seus esforços. Como o atirador tirou a sua própria vida naquela mesma sala. Tudo isso é dolorosamente irrelevante quando comparado com a magnitude absoluta pelo fato que a sua filha não está mais viva. Você começa a devorar vários boletins de ocorrência, teorias, especulações. O que deve ter acontecido, o que deve ter motivado o atirador, que caminho ele deve ter tomado até a escola. Você consegue um gravador de vídeo digital para que você possa gravar todas as notícias de todos os canais. Reconstruir juntos uma ilustração perfeita. Mas nada disso funciona. Você vai até a delegacia para solicitar os relatórios relevantes. Mas quando o jovem sargento percebe quem você é, ele hesita. Compreensível. Mas antes que ele possa abrir a boca para dizer: você tem certeza? Ou talvez isso não seja a melhor ideia. Você o lembra que ele trabalha para você. E como é que ele poderia permanecer entre uma mãe em luto e o que ela diz que precisa? Você sai de lá com um pacote, uma papelada embaixo dos braços. E espalha no chão da sua sala. Enquanto os comentaristas tagarelam ao fundo. E você até rasga tudo que está ali, que é desnecessário. E você contorna com fita adesiva
posição de cada corpo no chão. Uma leve tentativa de refazer os minutos finais da Mari. Mas mesmo assim, conforme você caminha entre os corpos minúsculos, marcados de fita adesiva, você fica onde a Mari deve ter ficado. Agachado em um terror imaginário, tentando invocar o atirador antes de você. Mesmo quando você faz tudo novamente com uma fita que brilha e fecha as cortinas para bloquear distrações, todas as suas tentativas parecem tão incertas, tão especulativas. Você nunca saberá o que aconteceu naquela sala. Então a sua mente se fixa no significado. Encontrar alguém para atribuir a culpa. No meio desse desespero, a sua salvação aparece na forma de uma nova reportagem. Na loja, onde o atirador comprou a arma dele. A arma dele. Comprada. Na mesma hora, você pega o seu carro e dirige para a loja, onde este homem distribui morte. E lá está, a mesma metralhadora que o atirador usou, olhando imperiosamente para baixo no seu alto posto na última prateleira. Você reconhece aquela arma, sua silhueta, ambas irregulares e flexíveis. Você googou tantas vezes, carou a sua imagem por muito tempo. Você pode vê-la até dentro dos seus olhos, quando você os fecha. E de pé, embaixo daquela silhueta, está um homem que não aparenta de modo algum o mercador da morte que você imaginou, mas um pacato avô que olha para você com olhos redondos e molhados. E leva apenas um segundo para você registrar que ele está falando com você, te perguntando: tem alguma coisa que eu possa lhe ajudar? Tudo que você consegue é levantar o seu braço e apontar a arma na parede. Ele te pergunta se você gostaria de segurá-la. Você se descobre concordando. Ele pergunta se você já disparou uma arma. E assim que você percebe que ele irá sugerir que você comece com uma arma menor, sua dúvida parece reforçar sua vontade. Eu quero segurá-la, você diz, com força suficiente para que as palavras o enviem até a escada, pisadas sábias, até ele alcançar o alto. Devidamente lança o objeto sobre os seus ombros, desce e gentilmente solta em seus braços, como uma criança pequena. É mais leve do que aparenta, porque a ponta é feita de plástico, ele disse. Então, o senhor, que sempre foi um cavalheiro, ele pede permissão para te tocar, para que ele possa te mostrar como segurá-la. E você
hesita, somente um segundo, antes de você concordar. Então ele dobra as suas grandes mãos endurecidas sobre a sua para posicionar na posição adequada. Mas quando ele o faz e suporta no ângulo certo, você sente algo de errado na abordagem dele com essa arma. Mas mesmo assim, com toda a sua ignorância, você sente uma mentira na postura tensa que ele diz para você assumir. A ilusão de que ele, ou qualquer homem, pode realmente controlar algo tão poderoso. Você pega a abordagem contrária, se rendendo ao seu tamanho e peso. Conforme ele recua para dar uma olhada geral na sua postura, impressionado, pergunta se você gostaria de fazer um experimento. Nós temos um campo de tiro lá fora, ele diz. Você o segue até o depósito, atrás da loja, onde ele te entrega um kit de óculos de proteção e protetores auditivos. Antes, ele te alerta com o cuidado com o recuo. Ele diz que a mesma força que lança a bala para frente, lança a arma para trás, junto com qualquer coisa no seu caminho. Na primeira vez, com uma arma desse tamanho, a maioria das pessoas subestima o poder da força que o tiro tem de lançar os seus ombros. Balas voando para todos os lados. Então, por que não começamos com uma bala de cada vez e trabalhar em seguida disso, ok? Você concorda? Comece respirando. Inspire, expire. Inspire, expire. Lentamente, profundamente. Então, quando você estiver pronta, aperte lentamente o gatilho na expiração. Ele desliza os protetores de ouvido na sua orelha. De repente você está sozinha com seus pensamentos. A visão periférica cortada pela ponta dos seus óculos. Incapaz de ver qualquer coisa, a não ser a silhueta diretamente na sua frente. Incapaz de ouvir qualquer coisa, a não ser o seu coração acelerado. Você tenta aceitar o conselho do homem. Inspire lentamente. Mas a respiração está fraca, acelerada. E o pânico começa a se instalar. Você fecha os seus olhos. Tenta cortar pela raiz. Quando você vê a sua filha de pé onde a silhueta estava. É a mais clara silhueta do rosto dela. É a mais clara silhueta do rosto dela que você tem visto desde aquele dia. Mesmo que ela veja a arma que você está apontando para ela, ela está sorrindo, acenando para você. Destemida. Você pisca os seus olhos
para ter certeza de que o que você está vendo é real. Abrir, fechar, silhueta, filho. Abrir, fechar, silhueta, filha. Abrir, fechar, silhueta, filha. Abrir, fechar, ainda lá, sorrindo. Abrir, fechar, silhueta, filha. Respirar, inspirar, abrir, fechar, inspirar, expirar, abrir, fechar, silhueta, filha. Inspirar, expirar, abrir, fechar, silhueta, filha. Inspirar, expirar, apertar. O recuo traz um choque tão familiar, assim como o jeito que a Mari costumava tirar o seu sono durante a noite, quando ela ainda estava dentro de você. Você aperta o gatilho para sentir o choque novamente. Mas nada. Novamente. Nada. E você mal sente o homem deslizar o protetor das suas orelhas e sussurrar: muito bem. Você abre os seus olhos. Silhueta tem um buraco do tamanho de uma moeda de 10 centavos no centro do seu rosto. O homem pergunta se você gostaria de fazer uma outra rodada. Você diz que gostaria de comprá-la. Ele te avisa que este modelo em particular tem um preço alto. Mas você o assegura que você está preparada para pagar o que ela vale. Isso é como você procede por possuir uma metralhadora em uma questão de minutos. A facilidade da compra. Chegando em casa, você entra na sua sala ainda vazia, exceto pelos contornos dos corpos ainda no chão. Você fecha as persianas, fecha as cortinas novamente. Mas dessa vez, você fica no local onde o atirador estava, mirando diretamente no contorno da Mari. Então você desliza os óculos protetores de ouvido, abre a caixa, agarra a arma na sua mão, se entrega ao seu peso, fecha seus olhos, mais nada. Você tenta novamente. Dessa vez respirando profundamente, para diminuir o seu ritmo cardíaco. Mas não tem tensão, nenhum perigo. Então você abre a munição complementar que o velho insistiu para você levar. Mas você mantém o seu dedo fora do gatilho. Mais nada. Você desliga a segurança e deixa o seu dedo trêmulo pairando sobre o gatilho. Nada. O pânico começa a se manifestar. Por você ter feito essa coisa inconsciente, traindo você mesma, comprando essa arma. E tudo em vão. O pânico é composto por culpa. À medida que a sua respiração cresce, acentuada, quando de repente você sente o tiro, escuta a batida da bala na parede. Você controla os seus braços trêmulos,
abaixa a arma, corre para inspecionar a parede estilhaçada e vira-se para encontrar a Mari, ainda sorrindo. Você procura imediatamente um campo de tiro mais perto de você. 5 minutos do campus universitário. Tempo suficiente para você escapar entre uma aula e outra de terça-feira. Onde você pode se desligar profundamente do resto do mundo. Você inclui isso na sua agenda e o chama de centralização. Na semana seguinte no trabalho, a sua chefe, ela está chocada em encontrar você na sua sala. Ela tenta gentilmente falar sobre o assunto da licença prolongada, ou mesmo te dar uma licença, um semestre mais cedo. Mas você a assegura de que não será necessário, desde que você continue a dar as aulas e que ensine bem. Você sabe que você faz bem, definitivamente. Assim que a sua chefe deixa a sua sala, você não sente nenhuma vergonha em continuar a navegar na internet, procurando conselhos em como lidar com a sua nova companhia. Aquele seu instinto inicial, quando você segurou a arma naquela loja, o seu instinto de que aquela máquina poderosa, a máquina tem uma mente própria. E a única maneira para vocês duas coexistirem é se alinhar ao interesse dela. Acontece que aquele instinto estava morto. Então você lê biografia dos melhores franco-atiradores. Analisa blogs dos atiradores olímpicos. Lê como eles usam colete de chumbo para diminuir a frequência cardíaca. Até o ponto em que eles possam atirar seu estômago se embrulha em pensar que o atirador deve ter feito aquilo com uma calma. Deve ter feito aquilo sem sentir nada. Você continua a ler. Luta com a náusea aumentando. Faz o que deve fazer para ter uma esperança de vê-la dentro daquela silhueta. E quando a dor é muito grande e a náusea é insuportável, você se lembra quando você estava em trabalho de parto, como você estava sozinha. Como você mesma se hipnotizou para suportar a dor. E de repente você entende. Atirar bem uma arma é fundir-se completamente com as necessidades de um outro ser humano. Atirar bem uma arma é negar os aspectos mais básicos da individualidade. É um ato que não é diferente de parentalidade. É um ato de sobrevivência. A única maneira de você triunfar é se entregar. Então você se entrega 7 dias por semana. Porque você logo aprende que, como uma criança, uma arma não pode ser cuidadosamente desativada entre as suas aulas de terças-feiras. Como uma criança, uma arma não ficará satisfeita se ela não puder dominar todo o seu pensamento.
7 dias por semana no campo de tiro. Você encara o buraco negro daquela silhueta. Vê sua filha dentro dela. Tenta esticar o tempo, para que você possa viver com ela o máximo de tempo possível. Naqueles momentos, entre os batimentos cardíacos, naqueles poucos e breves segundos, antes de você recarregar outra rodada. O hematoma que logo brota no seu ombro, com tons de roxo, ele queima com satisfação. Toda vez que a ponta traseira implacável da sua arma te agride. Você acredita que esse hematoma é um sinal que você está transferindo toda a dor da Mari para você. Quando você se despe para tomar banho à noite, você coloca a sua mão na sua pele, sente o seu calor. O vazio daquela silhueta perde sentido. Você percebe o absurdo do seu ritual no campo de tiro. Vê a sua violência com uma nitidez assustadora. Aquela noite você enterra a sua companhia no quintal, apenas para se descobrir incapaz de deixá-la sozinha no dia seguinte. Incapaz de até colocar os pés para fora da sua sala, da sua casa. Incapaz de dar aula para sua classe pela primeira vez. Se essa arma não estiver com você.